Já caiu naquele pensamento do tipo, eu não consigo, ou eu não posso, ou é difícil? A preguiça bate e as desculpas são sempre na ponta da língua te impedindo de fazer aquilo que você deseja muito fazer. Então, venha comigo nesse vídeo e trarei 5 chaves que podem te ajudar a reavaliar seu comportamento e a lutar com uma coisa chamada autossabotagem. Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno, escritor e futuro psicólogo, e trago a você semanalmente conteúdo sobre comportamentos e emoções, desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Autossabotagem. Quem nunca se viu preso a um pensamento de incapacidade, baixa autoestima e não consegue sair do lugar porque é sempre muito difícil? Seja emagrecer, sair da rotina, começar a ler um livro. A vontade é grande, mas o tempo é sempre curto. Quem nunca se deixou levar por esse sentimento que, às vezes, os nossos próprios pensamentos nos sabotam, nos impedem de atingirmos nossos objetivos, nossas metas? Se esse é o caso, então eu irei dizer 5 chaves ou 5 verdades que possam ajudar nessa situação. E a primeira delas é: a sua mente mente para você constantemente. Isso mesmo. Nem sempre o que você pensa ser aquilo que te impede de ir além é de fato aquilo realmente que te impede de andar. A sua mente sempre quer estar no conforto. Não importa ocasiões, ela quer estar no que é cômodo, porque é agradável ficar onde está. Eis que quando aparece um desafio ou pensamentos que vêm à nossa mente, te mostra uma possibilidade. Parece que se cria um filme na nossa cabeça de uma realidade que às vezes não é real. E aí que deixamos nossos sentimentos de medo e preocupações virem à tona. Você valida essa ilusão, isso torna-se real para você. Ou seja, você acaba acreditando no seu próprio medo, nos problemas, na falta de fé, e tudo devido a esses pensamentos negativos. São ilusões que vêm em nossa mente que nos impedem de conseguirmos atingir nossos objetivos. Sabe aquela tristeza que vem do nada, por pensar que você não consegue ou não pode, por sentir-se incapaz de ser alguém, ou de pensar que talvez seu sonho esteja tão longe? É esse tipo de pensamento que nos sabota em nossa própria existência, em nosso próprio objetivo. Mas eu sempre digo para as pessoas com quais eu converso e qual eu oriento que você é o narrador da sua história. É você que deve ter o controle da situação, e não seus medos, nem suas preocupações. E uma das coisas que mais muda a nossa própria situação e percepção sobre a vida é quando nos esforçamos para fazer o oposto do que nossos pensamentos negativos pedem para fazer. Por exemplo, quando os pensamentos negativos vierem à tona, a sua mente faça o ao contrário. Até porque nunca de fato é a verdade. O medo de ir naquela garota ou naquele garoto, por exemplo. Dizer o que sente. Você já tem um não. Qual o motivo então? Percebe a importância que a gente dá para esses tipos de pensamentos que não são a realidade? A vergonha do que as outras pessoas irão dizer ou pensar? Será mesmo? Você nunca sabe o que elas realmente estão pensando. Nunca podemos realmente saber exatamente os pensamentos da outra pessoa. Há uma extrema importância sobre o personagem que você mesmo cria. O personagem do medo, da vergonha, da timidez e da incapacidade. Pense comigo. Nunca realmente é o julgamento das outras pessoas, mas sim o seu próprio julgamento sobre as coisas. A vergonha, o medo, a preguiça. E é isto que leva à procrastinação, ao medo de agir. É sempre sua mente dizendo que você não pode ou não consegue, mas é você que sempre está conformando para ela essa falsa verdade. Então faça a diferença. Enfrente suas ilusões, enfrente seus medos. Até porque tem uma segunda verdade, do qual eu trouxe para esse vídeo, que é: tudo aquilo que você evita te controla. Toda vez que você camufla o desconforto, você fortalece o medo e a vergonha. Encarar os medos, enfrentar tudo aquilo que você tem mais dificuldade é justamente aquilo que você deve superar. Quando se aprende que propósitos são quando enfrentamos desafios, entendemos que o sentido da vida se baseia em viver uma coisa chamada potencialidades. Viver o seu potencial, que é o despertar a sua melhor versão, que não basta viver por viver. Buscar o prazer pelo prazer, trabalhar por trabalhar, casar por casar. Sem propósito não há sentido, e se não há sentido, não há vida. Não é à toa que dizem que quando não se vive de verdade, você apenas sobrevive.
O verdadeiro problema é que muitos se esquecem do seu propósito, ou nunca acreditaram neles. A vida te decepcionou, pessoas te traíram, relacionamentos sempre deram errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A vida não é aquilo que fazem com você, mas o que você faz dela. Porque não importa se as pessoas foram desprezíveis com você. Há muitas pessoas sem caráter neste mundo. E isso é difícil negar. Mas você sempre tem a oportunidade de mostrar para elas que você é diferente daqueles que um dia te fizeram mal. Porque parece que está na moda ser egoísta, não é? Cada um pensando em si mesmo, cada um falando mal um do outro, o sujo falando mal lavado, críticas ali e aqui, mas ninguém para ajudar, ninguém para ser amigo, ninguém para ser irmão de verdade. Mas não é porque o mundo está egoísta que você deva ser egoísta também. Deixar o egoísmo consumir seu coração. Não é porque está difícil encontrar alguém que possa te amar que você não irá encontrar alguém realmente que irá te amar. Muitos colocam suas frustrações e expectativas vazias na sua vida presente. Plantam sementes de negatividade, de tristeza, de frustrações que foram com suas próprias vidas nas outras pessoas e colocam isso como verdade, dizendo que relacionamentos vão sempre errados, que pessoas não servem para casar, que a vida deve ser apenas curtição e aproveitar dos prazeres dela. Mas não, a vida tem um propósito em si, mas quando colocamos um objetivo, um sentido pela qual fazemos alguma coisa. E o que me faz pensar nessa terceira verdade. Você não é aquilo que você pensa que é. Você é o que pratica ser. Quando às vezes pensamos que as coisas que temos são as que nos definem, caímos numa mais pura ilusão. Seja o carro que compramos, a casa ou o trabalho que temos, o reconhecimento que nos prestigiam, o dinheiro, a marca, a imagem, isso é sempre uma ilusão. A sua identidade não é fixa. E não estou falando de gênero não, mas na forma como você se comporta. Você constrói o que é a partir do momento quando pratica regularmente. Seja hábitos, costumes, crenças, e quando são bem desenvolvidas, você promove a si mesmo o seu melhor. Caso ao contrário, você decai no vazio do próprio ego e se vê preso nas amarras da aprovação, na necessidade da aprovação alheia, sabe? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que cito justamente por se importar demais com as opiniões alheias. Assista lá. E isso vem numa quarta verdade. Você foi programado para as emoções, mas foi construído para regulá-las. O que isso significa? Sabe aquele sentimento de raiva no trânsito? As fofocas que chegam aos nossos ouvidos? Se deixar levar pelas emoções é o mesmo que parar de pensar. Aliás, acho que muitos já não sabem pensar sobre a vida. Mas podemos até sentir todas as emoções, mas nunca ser dominado por elas. Temos tanta capacidade à nossa volta, nossa consciência, que nem imaginamos o quanto seria possível mudar a nossa própria realidade, de pensar de uma forma diferente. E quando eu digo isso, não é que exatamente você irá mudar a transformar a sua realidade, tipo pedra em ouro, mas que terá uma perspectiva diferente em relação à sua própria dificuldade. Isso se chama domínio próprio. Ter autocontrole pode mudar seu estado emocional e assim você mudar sua realidade. Isso que é inteligência emocional. Suas emoções não são maiores que você, a não ser que você as deixe que elas te dominem. Já dizia Epiteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Pessoas que muitas vezes não conseguem ter domínio próprio ou não conseguem alcançar tal objetivo se sentem estagnadas, presas à própria dor, porque de fato a dor prende você no mesmo lugar. Mesmo quando saímos do campo para outro, quando mudamos nossos pensamentos e também nossas emoções, vivemos em outro estado. Isso é chamado por muitos como esperança, fé, perseverança. Você cocria novas formas de ver as coisas e encontra muito mais formas de sair das situações difíceis do que ficar pensando apenas na dor ou no problema em si. Uma quinta e última verdade, você sofrerá de qualquer maneira, então sofra por aquilo que vale a pena. Já diz um ditado, se o mundo fosse para se viver o que se quer, certamente não iríamos nascer chorando. Até porque, quando se sai da barriga da mãe, a primeira coisa que sentimos é aquele desconforto, o frio do mundo. E o pior, o médico já dá um tapa para ter certeza de que esse mundo não é para brincadeira. Mas a realidade é essa. O tempo todo sacrificamos algumas coisas por outras. O tempo é o espaço do qual preenchemos o que mais importa para aqueles naquele momento. Se é o dever, as responsabilidades, então é isso que você prioriza nesse momento. Se é a preguiça, então é isso que você prioriza.
Você sempre vai ser levado a sair do conforto para algo em movimento. Então, se você vai sofrer por algo, que seja por algo que vale a pena, que vale o seu tempo, seus estudos, seu trabalho, seus esforços, seu amor. Coloque sentido no que você faz e valerá a pena cada segundo. Tenha um propósito. Mas lembrando que o propósito não tira você do sofrimento, mas traz uma razão, um motivo para que você seja forte e assim dá forças para você continuar. Comece a olhar para si mesmo, porque somente olhando para dentro de você, você pode mudar o que está de fora e parar de se auto-sabotar. O que é mais difícil? Tomar atitudes que você precisa fazer ou ficar preso no medo de mudança e na preguiça de sair do lugar? Escolhas, atitudes e mudanças. É sempre essa mesma ordem. E esse foi o meu vídeo sobre verdades que são a chave para tirar essas pedras do caminho. Isso precisa ser lembrado, repetido e praticado todos os dias. Por mim, por você e por todos nós. Faça a diferença sendo a diferença. Sigam-me nas redes sociais, escreva aqui nos comentários alguma ideia ou perguntas para o canal, curtam, deixem o seu like que ajuda demais. Eu sei que não estou tendo muito tempo de postar meus vídeos, estou relativamente postando vídeos curtos, mas meu objetivo é sempre trazer elucidar pensamentos das pessoas, fazer com que as pessoas pensem sobre elas mesmas. Porque nossas dificuldades emocionais começam a partir do momento quando damos ênfase aos nossos pensamentos negativos. E daí surgem inúmeros problemas emocionais que também impedem de mudar nossa própria realidade. Cocriar uma nova realidade é mudar os pensamentos. Mudar pensamentos é também mudar sentimentos. E deixe seu comentário ou manda para este e-mail aqui embaixo. Porque não é à toa que é por isso que eu sempre digo: pensar é humano.